A perda da atriz Mila Moreira, claro, mexeu com muita gente. Ela era elegantérrima, né? Muito querida e amada em todo o Brasil. Infelizmente, perdeu a vida. No entanto, gente, uma polêmica envolvendo o nome da atriz veio à tona e se relaciona ao já também falecido estilista Clodovil, que foi até deputado federal. Segundo essa polêmica, a gente vai explicar todos os detalhes já na sequência, tá bom? O Clodovil, ele seria irmão da Mila Moreira. Irmão, assim, biológico, de sangue mesmo. Mais ainda que isso tudo aconteceu porque o pai da Mila Moreira seria ali uma pessoa que teria traído a sua companheira. E que ambos saberiam dessa história, mas que teriam guardado esse segredo por muito tempo para não prejudicar a fortuna que seria aí do pai, que seria um dono de uma rede de hotéis. E isso poderia ser muito comprometedor na época. Curiosamente, o Clodovil e a Mila Moreira se tratavam, inclusive, como irmãos pela imprensa da época. A gente vai contar tudo isso para você, mas claro, logo depois da nossa vinheta. Roda aí. Seja bem-vinda, gente. Essa história aí do Clodovil e da Mila Moreira tá dando o que falar e já ganhando os principais destaques dos sites brasileiros. Essa daí é uma matéria publicada pelo site TV Prime, assinada pelo Nado Calegari. Mila Moreira e Clodovil seriam irmãos e fruto de uma relação, diz um jornalista. Esse jornalista em questão, gente, é o meu xará, é o Fernando Pofo. Ele foi até as redes sociais e começou a contar essa história para lá de secreta entre essa família aí. Eu já dou os detalhes na sequência. Antes, só um recadinho rápido. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, é muito fácil fazer isso. Basta você clicar no famoso botão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado. Tudo começaria da seguinte forma, gente. Como eu disse, o pai da Mila Moreira, que também seria o pai do Clodovil, seria um dono de uma rede de hotéis que teria se apaixonado, ou pelo menos tido ali uma relação mais pontual, com a mãe biológica do Clodovil. A mãe biológica do Clodovil, segundo as informações dadas por esse jornalista, pelo Fernando Pofo, ela seria uma camareira desse hotel. Eles teriam se apaixonado perdidamente e ali mesmo no hotel começaram a ter os primeiros encontros e as primeiras relações, até o momento em que essa camareira, que teria ascendência indígena, ela teria engravidado do patrão, né? Ela teria engravidado do que seria o pai do Clodovil e também da Mila Moreira. A questão toda é que, né, ele era casado, tinha uma família, tinha filhos, né, como a própria Mila Moreira, e era um empresário de grande renome. Saber que essa informação poderia vazar poderia realmente ser, especialmente naquela época, né, muitas décadas atrás, um verdadeiro escândalo, capaz até de se não arruinar o império desse empresário, pelo menos estremecer muito tudo. Afinal, era uma relação dele justamente com uma funcionária do hotel. Ele poderia ter ficado com qualquer outra pessoa, mas ficou justamente com uma funcionária e de ascendência indígena. Então, era um monte de informações que poderiam, naquela época, né, em que tudo isso aconteceu, prejudicar esse homem. E aí, né, a mãe do Clodovil decide colocá-lo para adoção. Só que a família que adota o estilista, né, o futuro estilista, que ainda era uma criança, ela era muito próxima ali à região onde a mãe trabalhava, a mãe biológica, e também onde a Mila Moreira morava com a família. Então, desde pequeno, a Mila Moreira e o Clodovil, eles cresceram juntos. E segundo esse jornalista, eles sabiam dessa história, eles sabiam que eles eram irmãos, porque esse pai, apesar de ter aí supostamente pedido para que a camareira colocasse o Clodovil para adoção, ele continuava mantendo alguma relação, ainda que mínima, com o filho, ajudando aí financeiramente a família também que adotou essa criança. Quis o destino, olha só que curioso, que o Clodovil virasse um estilista e a Mila Moreira virasse uma modelo, ou seja, eles começaram a trabalhar no mesmo ambiente e fizeram diversos trabalhos juntos. Sempre foram muito parceiros desde criança. E aí a gente está vendo, inclusive, uma foto em que os dois aparecem juntos. Ele bem novinho,
bem moreno, aí, com o cabelo mais longo, né, estilo Chanel, e ela ao seu lado. E aqui, inclusive, foi uma matéria que foi contada pela Record TV, pelo Balanço Geral, a gente vendo aí, inclusive, o título, Segredo de Família. A atriz Mila Moreira seria irmã do estilista e apresentador Clodovil. E aí, né, a segunda pergunta aqui, né, continua tá, se eles eram irmãos, né, sabiam disso, por que nunca disseram isso oficialmente? Nas entrevistas, o Clodovil chamava claramente a Mila Moreira de irmã. E falava, ela é minha irmã de vida, não sei o quê, ela é mais do que uma amiga, ela é uma verdadeira irmã. E a Mila Moreira fazia o mesmo com o Clodovil. Só que os repórteres, né, jamais imaginariam que eles poderiam ser irmãos biológicos. Conta aí na boca miúda, né, na história contada pelo Fernando, né, o meu xará, que eles decidiram manter o segredo porque já estavam com carreiras muito estabelecidas e isso poderia, né, trazer rusga do passado, poderia fazer com que a família tivesse uma briga, poderia trazer problemas ali afetivos e não, para eles ali não mudava nada, eles já saberiam que eram irmãos, já saberiam que eram irmãos biológicos, sabiam também que eram grandes parceiros e aí, né, eles preferiram não contar tudo isso. A questão toda é que a gente sabe, né, que se eles de fato eram irmãos biológicos, aí, né, nesse momento se coloca os possíveis, né, pessoas próximas, possíveis herdeiros, os porquês em todo esse momento. A verdade é que, desde que essa história veio à tona, desde que essa possível, né, verdade veio à tona, desde que essa bomba veio à tona, tá todo mundo ali tentando entender justamente isso, né? Como tudo isso teria acontecido, como essa relação aconteceu. A gente lembra, né, que o Clodovil, ele faleceu já tem alguns anos, a morte dele, inclusive, é recheada de mistério. Muita gente, inclusive, diz que o Clodovil pode ter sido assassinado, né? São teorias da conspiração, a causa oficial da perda dele é outra. Foi uma figura muito polêmica e é um contraste bem grande com a figura da Mila Moreira, que de polêmica não tinha nada. Ela era uma mulher muito refinada, muito chique, só se ouviu falar dela realmente por conta do seu trabalho, tanto na carreira de modelo como na carreira de atriz. E aí é curioso, se de fato isso tudo for verdade e eles eram irmãos completamente diferentes, né, no jeito de ser. Uma mais fina, um mais explosivo, mas ambos conseguiram o que queriam, conseguiram o sucesso nessa carreira de moda, inicialmente, né, e mais tarde a Mila, no caso dela, de atriz, e ele, no caso de político. E você, o que achou disso tudo? Comenta aí. Te encontro na próxima conexão.